Olá, sejam bem-vindos ao canal Marcenaria Criativa. Meu nome é Marcelo Messi. No projeto de hoje nós vamos fazer um lustre de madeira. Para esse projeto a gente vai utilizar madeira de pinos, tá? Aqui a gente vai utilizar essa tábua de pinos. É uma tábua que ela foi feita secagem em estufa, tá? É uma madeira bem limpinha, vocês podem ver. Bem bacana para trabalhar, muito fácil para trabalhar. E também a gente vai utilizar aqui um envelhecedor. Tá? Esse envelhecedor é utilizado em madeira e até em outros papéis, até acho que, se eu não me engano, até metal também. Esse envelhecedor aqui eu utilizei uma vez apenas e, por sinal, ele está bem envelhecido, ele vai realmente envelhecer a peça e também ele é bem velho. E a gente vai utilizar também um soquete de lâmpada, esse soquete modelo E27. Esse aqui tem um sisteminha de interruptor, mas nesse projeto aqui não vai ter função nenhuma, tá? A gente serviria para alguma coisa isso aqui se fosse fazer uma abajur, alguma coisa assim do gênero, mas para a gente, como a gente vai utilizar para lustre e vai ficar alto, não tem função nenhuma. Poderia ser um soquete comum mesmo. A gente vai usar também um pedaço de fio, tá? Para fazer a ligação. Esse fio aqui é um pedaço de fio que eu retirei de um aspirador velho, tá? E como vai ser esse projeto? A gente vai fazer 20 tiras de 1,5 por 1,5 e vão ser medidas diferentes de comprimento uma da outra, para dar um charme na peça, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos para a serra de bancada, vamos fazer os cortes e a gente vai acompanhando como vai ficar. Vamos lá! Pessoal, como vocês viram aí na filmagem, eu cortei em tirinhas, tá? Essas tirinhas todas são impar, tá? São sempre uma dupla, né? Então a gente começou com 17,5 centímetros de comprimento, né? Depois foi para 20, 22,5, 25, 27,5, assim por diante. A diferença entre elas é de 2,5 centímetros em cada uma, tá bom? Então a gente já cortou aqui também esse quadrado, né, que ele tem 29 por 29, tá? Esse quadrado aqui ele vai ser o suporte onde as tirinhas vão ficar penduradas e presas nele, tá bom? Então aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai passar a tupia nas bordas para arredondar as bordas aqui. Vamos lá para arredondar essas bordas então. Pessoal, a gente já passou a tupia aqui nas bordas. Eu fiz um lixamento aqui dessa parte com uma lixa 220 só, tá? Porque ela já estava bem planinha, então eu só passei a 220. E agora a gente vai passar aqui a lixa nas tiras de madeira. Vamos utilizar aqui uma lixadeira orbital com uma lixa número 100 inicial. Vamos lá.
Bom, como vocês viram, eu fiz o lixamento das tirinhas aí, né? E agora a gente vai fazer o que? Vai passar o envelhecedor nessa madeira e também nas tirinhas. Esse envelhecedor é aquele à base de água, né? Então eu já coloquei um pouquinho aqui num potinho, né? Pus uma quantidade e pus um pouquinho de água só para ficar mais fácil para tingir a madeira. Eu vou misturar aqui. E passar na madeira. De preferência sempre no mesmo sentido, né? Utilizar um acabamento um pouco diferente, que aqui no canal eu faço muito com stain, verniz, né? Então fazer um acabamento um pouquinho diferente para ver como fica também, é legal modificar um pouco, né? Enquanto isso, pessoal, quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal. Se puder compartilhar o vídeo aí com seus amigos, para dar uma força pra gente, isso ajuda muito, tá? Vou ficar muito agradecido aí. Agora a gente vai aguardar secar e já vamos fazer também as tirinhas. Vamos lá. Pessoal, eu me esqueci de falar no começo do vídeo de alguns outros itens. Depois eu vou deixar na descrição todos os itens que precisou e utilizei aqui nesse projeto. Essas argolinhas aqui, tá? Essas argolinhas, vai precisar de 20 argolinhas dessa e também um pouco de fio de nylon transparente, daquele mais transparente possível, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui no caso poderia até ser rosqueado diretamente na madeira com força, mas é um pouquinho duro para entrar. Então eu vou fazer um pré-furo, eu vou usar aqui uma broca de número 2, tá? Pode ser aqui a olho, não precisa ser nada muito exato. E aí faz o pré-furo e rosqueia a argolinha. Vai precisar de 20 argolinhas nessa daqui e mais 20 para rosquear na parte de cima, que depois vocês vão ver como vai ficar. Então ó, ele fica assim, ó. Tá? Eu vou fazer na outra aqui também novamente. Eu já fiz nas outras, tá? Para não ficar muito maçante o vídeo, vocês não ficar uma coisa tão repetitiva. Não precisa ficar muito centralizado, não. Rosqueou até o fim, parou, tá certinho. Então pessoal, eu fiz isso aqui em todas as tirinhas e depois a gente vai colocar essas argolinhas naquele suporte onde vai ficar as tiras. Então agora eu vou passar o envelhecedor nelas e depois a gente já mostra para vocês como tá ficando também. Vamos lá. Vou terminar aqui, pessoal, depois mostro como ficou. Pessoal, a peça já secou. Agora o que a gente vai fazer? Vamos dar um acabamento aqui com a lixa, porque como esse é um envelhecedor, a gente tem que trazer algumas partezinhas mais claras para parecer que a peça é realmente mais antiga, né? Então vamos passar aqui uma lixa 220 nessa peça e vamos ver como ela vai ficar.
Pessoal, agora a gente vai lixar os palitinhos aqui, tá? Então vamos lá. Então eu vou dar uma lixadinha de leve, lixa 220, só para trazer um pouquinho a parte das bordas aqui, ficar um pouco mais clara, né? E mostrar aí que é um produto meio antigo, alguma coisa assim, né? Aí depois que fizer o lixamento, passa um pano úmido. Fica assim, ó, pessoal. Uma parte um pouco lixada, a outra não. E agora passar um paninho úmido. Só para tirar a poeira mesmo. Eu já tinha feito em todos os outros, tá? Só mostrar mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia. Ó, pessoal, para vocês terem uma ideia como ficou, tá? Os outros também. Tem aqui que tá enrolando a chavinha ali. É isso aí. Agora nós vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer a furação na parte central aqui, que é onde vai passar o fio para ficar o pendente da lâmpada. Vamos lá na furadeira então. Pessoal, eu fiz aqui a marcação no centro da peça e eu vou fazer a furação com uma broca de 6 mm aqui, que é onde vai passar a fiação. Agora na parte de trás da furação, eu vou fazer um pequeno rebaixo para mim depois passar cola quente e travar o fio no lugar que eu quiser que ele fique, para dar o comprimento que eu precise. Pessoal, eu usei uma broca Forstner aqui de 20 mm para fazer um rebaixo na parte de trás. Que aqui eu vou passar cola quente. Quando tiver o fio aqui, eu passo cola quente para ele grudar no fio e não deixar o fio descer com a lâmpada. Aí eu vou deixar do tamanho que eu precise, né? Aí eu coloco o fio, passo a cola quente, deixo secar e ele não vai descer o fio mais. Então agora eu vou virar a parte da frente e vamos fazer o seguinte: a gente vai criar 4 linhas com 5 pontos cada um, e a gente vai utilizar esses fechinhos aqui, igual a gente utilizou nesses palitinhos. É o mesmo fechinho para ficar aqui, para a gente poder passar o nylon, né, e prender nesses daqui, tá bom? Então eu vou fazer a marcação, depois que eu fizer a marcação eu mostro para vocês. Pessoal, eu já coloquei aqui essas argolinhas, né, já que nem nas outras madeirinhas, aquelas fininhas, eu coloquei. Então são várias, né? Eu fiz as marcações, eu coloquei aqui, são 4 fileiras com 5 cada fileira, ó. São 1, 2, 3, 4 fileiras, 5 argolinhas em cada uma. Eu fiz o distanciamento, já deixei a peça secar, tudo, né? E também já coloquei os fios de nylon, tá? Eu deixei aqui 2 sem colocar para mostrar para vocês como vai ficar. Eu estou usando um fio de nylon de pesca mesmo, tá? Eu vou passar aqui, e para quem não sabe, o fio de nylon, se você der um nó cego, só ele acaba escapando. Então você passa, dá como se fosse um nó cego, você, antes de dar a primeira volta, né, como se fosse um nó comum, dá mais uma volta, mais outra volta. Então são 3 voltas e
aí você aperta e faz a mesma coisa de novo. Uma volta, 2, 3 e aperta. Aí ele não escapa facilmente. Aí você corta aqui a pontinha. E eu vou fazer aqui uma medição com uma régua, que é mais ou menos, não precisa ser exato, 50 centímetros eu estou deixando de altura, e corto o fio de nylon para depois ter um espacinho para mim poder dar o nó nas tirinhas, né? Nos palitinhos lá. Vamos fazer de novo então. Passo aqui o fio de nylon, dou uma volta, 2 voltas e aqui escapou uma volta. Vamos para a terceira volta, 3 voltas. Deu 3 voltas, aperta o nó e faz de novo. 1, 2, 3 e aperta. Corto o excedente aqui e corta com 50 centímetros, que eu coloquei 50 centímetros, mas não precisa ser exato 50 centímetros, né? É só para ter uma base. E é isso aí. Agora a gente vai fixar as madeirinhas, tá? As madeirinhas eu vou fixar de tamanhos aleatórios. Essa aqui é uma das grandes. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai ver uma altura legal para deixar elas de distância. Aqui, ó. A gente vai fazer o cálculo aqui. Eu vou ver qual que a altura fica melhor e já mostro para vocês como vai ficar. Pessoal, para fixação dessa peça, no meu caso eu vou utilizar aqui ela num forro de madeira. Então eu peguei aqui um desses fixadores de spot, aqueles spotzinhos simples, sabe? Eu não sei se vende, eu acredito até que venda essa peça separadamente, mas como eu não fui atrás e eu tinha um spot aí guardado, eu tirei dela, tá? Então o que eu vou fazer? Eu travei aqui com a porca, com essa porca aqui, né? Travei no sistema e vou fixar essa parte na minha peça. Por quê? Porque lá no meu forro, ele tem já uma dessa daqui, né? Então eu vou conseguir rosquear esse daqui no outro, tá? Então eu vou fixar aqui agora. Vou colocar aqui com 2 parafusos. Vamos fazer aqui um pré-furo, né? Para não rachar essa madeira. Isso, pessoal. Então agora vamos passar aqui o soquete com a fiação. Eu já coloquei o soquete no fio, tá? Eu estou usando aqui, reaproveitando um fio. Então eu vou ter mais ou menos uma ideia de como que ele vai ficar, o comprimento, vou ver, né? E para me cortar exato. Eu vou fazer a medição aqui, quanto que eu vou precisar de fio, e já volto para mostrar para vocês. Pessoal, eu passei cola quente aqui, ó, no fio. Eu fiz uma bolotinha aqui de cola quente, né? Para o fio não descer mais e para não descer com a lâmpada, né? Eu deixei o comprimento do fio para baixo, para a parte de baixo do suporte aqui, 40 centímetros de comprimento, tá? Então vai ter 40 centímetros até o spot, e aqui tem mais uma quantidade grande que eu deixei, mas depois vou cortar para descascar os fios aqui e fazer a ligação na parte do teto, né? Então assim, eu acabei não mostrando para vocês a fixação das madeirinhas com nylon, mas é porque eu precisei aqui da ajuda da minha esposa para poder segurar e dar o nó ao mesmo tempo, porque realmente eu até fiz um gabarito de madeira com o tamanho específico para me colocar e todas ficarem razoavelmente no mesmo tamanho. Então eu precisei da ajuda dela e para filmar e segurar não ia ficar legal. Então assim, eu coloquei aqui, né, a cola, ela não desce mais e ficou bacana. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como ficou o projeto.
Pessoal, peça finalizada, a peça ficou assim, ó. Então eu achei que ficou um lustre bem diferente, bem interessante, ó. Ficou bem legal, uma mistura daqueles mensageiros dos ventos com lustre, né? A gente colocou aqui também uma lâmpada dessas fininhas, que deu um charme bem interessante. Isso aqui no escuro vai ficar bem legal, tenho certeza que vai ficar bem interessante, porque essas lâmpadas aqui, elas são de filamento, né? Então elas têm como se fosse um desenho, né? Fica bem bonito mesmo. Ó. Então esses foram os fiozinhos que eu falei que a gente acabou colocando, mas não deu para mostrar, porque eu precisei da ajuda para poder amarrar. Então achei que ficou bem legal. Então assim, pessoal, é uma peça um tanto rústica, né? Tem um acabamento fino, né? Vocês podem ver que a gente deixou o lixamento um pouco aparente, lixou um pouquinho as madeirinhas para aparecer o fundo, né? Para dar um aspecto meio que envelhecido nessa peça. Eu achei bem legal, ficou bem bacana. E assim, a gente vai deixar as imagens dessa peça no final do vídeo aqui, então acompanhe até o final que a gente vai deixar as imagens dela instalada e em funcionamento a lâmpada também. Então pessoal, agradeço vocês por ter assistido mais um vídeo nosso. Se puder se inscrever no canal, quem não for inscrito, deixa o like também para fortalecer o canal. E agradeço mais uma vez e espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!